A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, verso 2, aonde lemos assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só, a terra vazia, sem forma, e ainda havia trevas, mas mesmo em meio a esse caos, sem forma, vazia, em trevas, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quero falar no dia de hoje sobre 2 elementos de Deus no livro de Gênesis. O primeiro deles, o Espírito de Deus. Como é importante o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é quem dá vida, é o Espírito de Deus que dá forma, é o Espírito de Deus que nos enche, é o Espírito de Deus que nos traz luz. Então temos aqui o Espírito de Deus. Gênesis 1, versículo de número 27, lemos assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Portanto, vemos aqui a imagem de Deus. A imagem de Deus, ou do Deus invisível, é Cristo Jesus. Então temos o Espírito de Deus e temos a imagem de Deus. Gênesis capítulo 5, verso de número 1, lemos: Esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. A semelhança de Deus o fez. Portanto, aqui nós temos o Espírito de Deus, a imagem de Deus e a semelhança de Deus. 3 elementos importantíssimos de Deus: o Espírito, a imagem e a semelhança de Deus. Vamos a Gênesis, capítulo 6, verso 2, lemos assim: Viram os filhos de Deus, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui temos os filhos de Deus. Portanto, temos o Espírito de Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, os filhos de Deus. Gênesis 6:11 diz: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Temos aqui em Gênesis 6:11 a face de Deus. Olha aí, o Espírito de Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, os filhos de Deus e a face de Deus. Vamos para Gênesis capítulo 20, versículo de número 11. Gênesis 20, verso 11. Lemos Gênesis capítulo 20, versículo de número 11. E disse Abraão: Porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. Temor de Deus. Como o temor de Deus é importante. Portanto, temos o Espírito de Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, os filhos de Deus, a face de Deus e o temor de Deus. Gênesis capítulo 21, verso 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus, o mensageiro de Deus, a Agar desde o céu, e diz: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. O anjo de Deus. 7 elementos de Deus aqui já vimos aqui: o Espírito de Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, os filhos de Deus,
a face de Deus, o temor de Deus, o anjo de Deus. Gênesis capítulo 23, versículo de número 6, lemos: ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus és no meio de nós, enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas, e nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Aqui é Abraão negociando a sepultura para enterrar o morto dele, Sara. Então vemos que ele é chamado de príncipe de Deus. Abraão foi considerado príncipe de Deus aqui. Temos o Espírito de Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, os filhos de Deus, a face de Deus, o temor de Deus, o anjo de Deus, o príncipe de Deus. Gênesis capítulo 28, versículo de número 17, Gênesis 28, verso de número 17, vamos ler assim: e temeu e disse, quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A casa de Deus e a porta dos céus. Então temos o Espírito de Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, os filhos de Deus, a face de Deus, o temor de Deus, o anjo de Deus, o príncipe de Deus, a casa de Deus. Gênesis capítulo de número 32, versículo de número 2. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim, o exército de Deus. Então temos também aqui o exército de Deus, o Espírito de Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, os filhos de Deus, a face de Deus, o temor de Deus, o anjo de Deus, o príncipe de Deus, a casa de Deus, o exército de Deus. Vamos a Gênesis capítulo 33, verso 10. Então disse Jacó, não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço que tomes o meu presente da minha mão, porque tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. O rosto de Deus. Olha aí, temos a face de Deus e o rosto de Deus, aqui no livro de Gênesis. E para concluir, Gênesis capítulo 35, verso de número 5, e há mais elementos, mas nós vamos ficar apenas com 12, diz assim, e partiram, e o terror de Deus sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. O terror de Deus, há o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, e há o terror de Deus. Tem pessoas que têm terror de Deus em vez de ter temor de Deus. 12 elementos de Deus em Gênesis. O Espírito de Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, os filhos de Deus, a face de Deus, o temor de Deus, o anjo de Deus, o príncipe de Deus, a casa de Deus, o exército de Deus, o rosto de Deus e o terror de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você não tenha terror de Deus, mas sim temor de Deus. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 238 pastas com mais de 6.800 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe. Amém.